Tempo Real. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, João Henrique Souza, ministro João Henrique, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. E recebendo Elivaldo Barbosa em tempo real com as notícias da política, as informações da política. Aliás, depois da votação de ontem, não falta notícia, não falta bastidor, não falta informação, Elivaldo. É verdade, Joelson, e muito oportuna então a presença do ex-ministro João Henrique, ele que é vice-presidente do PMDB do estado do Piauí, passou muito tempo aqui, aliás, passou um período já esse ano na presidência do partido, se afastou com a chegada, com a posse, o ministro Marcelo Castro reassumiu a presidência e também ele é muito ligado ao vice-presidente Michel Temer, da Fundação Ulisses Guimarães, então seguramente tem informações fresquinhas para nós aí. Aliás, ministro, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí mais uma vez. Eu queria que o senhor conversasse conosco logo, inicialmente, sobre esses bastidores em torno da aprovação do processo de impeachment. Como é que o PMDB e Michel Temer devem conduzir essas discussões, os debates, a partir de agora com essa aprovação na Câmara? Boa tarde. Boa tarde, Alves. Boa tarde a todos vocês, Eli. Boa tarde. Os cumprimentos especiais para Eli, que está de aniversário hoje. Obrigada. E para o Elivaldo. Bom, na realidade, o Brasil todo assistiu ontem aquele instante em que a Câmara Federal se reuniu para votar pela admissibilidade de um processo de impedimento da Presidenta da República. Eu vivi esse episódio lá em 92, eu era deputado federal naquela época, e ontem, assistindo aquilo, me incorporei muito na emoção daquele instante, porque eu até imaginava que, tendo vivido aquilo em 92, não viveria, nem mesmo como espectador, uma experiência, digamos, no mesmo feitio quase, né? São paralelos entre os episódios? Paralelos, muito parecidos, muito iguais, muito próximos um do outro. E, no entanto, aquilo foi um processo que veio, digamos assim, num desenvolvimento, num crescente. O PMDB, na medida em que reuniu a sua convenção nacional, que é o órgão maior do partido, e decidiu afastar-se por várias razões da coligação que mantinha com o governo da presidenta, aí então o PMDB naturalmente começou a verificar com todos os outros partidos o andamento desse processo de impedimento e essa votação. E nós então começamos a acompanhar isso, foi formado dentro do partido um grupo para que pudesse fazer o acompanhamento disso. E esse grupo, eu diria que fez um acompanhamento muito próximo, muito bom, ao ponto até de ter um resultado que nós tínhamos, digamos assim, já na véspera, no final do dia do sábado, nós tínhamos esse resultado e esse resultado se confirmou no domingo. Então, um grupo trabalhando efetivamente pela aprovação do impeachment. Como é que o senhor reagiu àquelas provocações de muitos parlamentares? Michel Temer e Eduardo Cunha comandando um golpe. Como é que o senhor via essas declarações? Bom, primeiro nós sabemos que não existe a questão de um golpe. Um golpe ele existe normalmente pelo emprego das Forças Armadas, caso que não acontece no Brasil e está muito longe disso. O que acontece ali é um processo que está previsto na Constituição do país. Eu acho, inclusive, que é um avanço para que esse processo ou que essa disposição exista no próprio texto constitucional. E as provocações, as declarações de votos, pelos mais variados motivos, elas fazem parte daquela votação. Eu não diria que talvez com a mesma ênfase ou com a história do golpe, mas essas manifestações também existiram quando da votação do impeachment do presidente Collor. O senhor falou de um grupo de trabalho para acompanhar esse processo. Vocês já sabem como é que está o ânimo dos senadores para a apreciação desse processo? Já tem números em relação a isso? Eu diria para você que sim, né? Na realidade, federal, ela já consubstanciava a existência da maioria, a maioria já estava ali passando de 342, e eu, no dia de ontem, as pessoas mais próximas a mim sabem que eu vivi o infortúnio de perder a minha mãe no sábado, inclusive tive que vir de Brasília, havia ido de manhã, que eu acompanhava a saúde dela toda noite aqui em Teresina, eu ia e voltava todo dia,
Mas ontem eu já tinha uma conversa aqui com o próprio Elivaldo, durante o velório da minha mãe, nós trocamos algumas conversas sobre essa questão, e ali eu adiantei para o Elivaldo aquilo que havia ouvido e participado na véspera junto a esse grupo. Eu adiantei o número de parlamentares que nós esperávamos que votasse pelo impedimento. Eu transmiti ao Elivaldo, se não me engano, o número de 368. Isso. E tivemos, então, 367. Por um voto apenas, um erro na projeção. E talvez o erro tenha sido até meu em informar para ele, porque a nossa projeção estava entre 366 e 368. Então, o meu seria o 367. Mas, enfim, quando nós concluímos esse trabalho, é evidente que nós aí sabemos que a etapa seguinte é a etapa do Senado Federal. E ali eu diria para você que essa questão do voto... A maioria é simples, não é? Isso facilita. Isso lá são 42, não é? Então, esse número, e como é menor o número de parlamentares ali, só são 81 e não 513, é evidente que ali a gente tem alguma coisa, diria eu assim, mais próxima à realidade. Eu não diria hoje, nesse instante, um número, até porque esses números, eles têm eles variam, assim, de um instante para outro, uma situação política pode variar. Mas tem maioria. Mas eu não tenho dúvida que tem maioria, na nossa avaliação, devendo ultrapassar 50 votos. Nós ouvimos hoje o deputado federal Marcelo Castro, conversou comigo por telefone hoje pela manhã, ele não pôde estar em Brasília, e falou a respeito dos motivos que o levaram a desobedecer às orientações do PMDB e votar contra o impeachment da presidente Dilma. Eu fui ministro da presidenta Dilma até quinta-feira. E eu me sentiria um fraco, um pusilânime, se eu mudasse de opinião em 3 dias. Então, por eu ter sido ministro e também por não haver crime de responsabilidade, por ser a presidenta Dilma uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa proba, uma pessoa honrada, que não descumpriu nenhuma lei do país, não matou, não roubou, não tem conta no exterior, não tem conta na Suíça, não tem conta nas Ilhas Seychelles. Então, o meu voto era contra por todos esses fatores que eu acabei de dizer. Mas o senhor está pronto para enfrentar um processo do seu próprio partido em função dessa decisão? Não, vamos aguardar os acontecimentos. O que eu acho, Joelson, honestamente, é que a gente tem que se conduzir na vida com coerência, com espírito público, com dignidade, né? De acordo com seus princípios, de acordo com as suas convicções. As consequências são consequências. O que a gente não pode se afastar é da linha do bom caratismo, do respeito às pessoas, da lealdade, né, da honestidade. E graças a Deus eu tenho me mantido nessa linha ao longo dos meus 65 anos de vida. Uhum. Então, eu agora tenho que continuar nessa linha para não desconstruir aquilo que eu construí ao longo de toda a minha existência. O senhor volta para o Ministério da Saúde? Isso não depende de mim. Eu estou no exercício do meu mandato de deputado federal, para o qual o povo me elegeu, e eu tenho me esforçado desde o primeiro dia que aqui cheguei para corresponder à expectativa do meu povo piauiense, de não frustrá-lo, de não decepcioná-lo e agir sempre com coerência, com altivez, com independência, com espírito público, para que o povo que me elegeu pudesse e possa ter orgulho do seu representante aqui em Brasília. É esta a minha linha de atuação. Durante toda a minha existência, eu não vou mudar agora. O senhor conversou com o presidente Michel Temer, presidente do partido, o vice-presidente da República?
Se eu estou conversando com ele? Não, se o senhor já conversou com ele nesses últimos dias ou depois da votação, se o senhor tem tido algum tipo de diálogo com ele? Não, nenhum diálogo. Eu tenho respeito, admiração e amizade pelo Michel Temer. E acho que a recíproca é verdadeira. Mas ele tem uma posição e ele sabe da minha posição. Então ele não me telefonou, eu não telefonei para ele, eu não recebi telefonema de ninguém ligado a ele, ninguém me pediu para mudar de posição, ninguém insinuou que eu mudasse de posição, porque todos que convivem comigo sabem da minha posição e sabem que isso seria infrutífero. Bem, então, o deputado federal Marcelo Castro, ministro João Henrique, essa decisão dele gerou mal-estar até que ponto no partido essa posição e que consequências isso pode ter? Bom, eu acho que pelas explicações que o Marcelo acaba de formular, eu entendo que ele foi coerente com a posição dele, não podia ser diferente. Na realidade, desde o instante em que o PMDB anunciou o rompimento com o governo, desde o instante em que o órgão máximo do partido, que é a sua convenção nacional, deliberou pelo afastamento do governo, e naquele instante sugeriu e até disse que aqueles que ocupavam cargos deveriam entregar esses cargos. E o deputado Marcelo optou em continuar ministro e tomou aquela posição em ficar com a presidência da República. É natural e evidente que ele manteria essa posição até o final, como manteve. Seria realmente para ele quase muito difícil, e como ele disse aí, seria muito ruim para a própria imagem dele de que ele mudasse dessa opinião. Ele está disposto a sofrer qualquer tipo de processo, ele assumiu esse risco. Na realidade é como ele disse, os riscos acontecem, né? Qualquer posição política que a gente tome, quer de um lado e quer de outro, naturalmente que nós estamos sujeitos à aprovação ou não. Partindo aqui do Diretório Estadual do PMDB? Olha, eu acho muito difícil, entendeu? Porque a oportunidade para que isso acontecesse já houve e essa oportunidade não aconteceu. Agora, em política eu acho difícil. Se você me perguntar, é impossível de que eventualmente algum filiado do partido possa, junto à direção nacional, fazer uma representação? Eu diria que tecnicamente é possível. Tá certo, Isso, mas em relação a esse processo do impeachment, em caso passe, você acredita que que tipo de consequência pode ter aqui para o governo piauiense, no caso petista? Você acha que vai atrapalhar de alguma forma futuramente? Olha, eu diria para você o seguinte, eu não gosto muito de conversar sobre hipóteses. Nós estamos num processo que foi aprovado na Câmara, aliás, na Câmara Federal. Esse é um primeiro instante, não é? Há todo um processo a ser ainda transitado no Senado Federal, que manterá ou não essa decisão. É evidente que a expectativa é que manterá, até pela posição acontecida ontem pela Câmara, mas eu creio de que nós falarmos sobre relação A, sobre relação B, de um eventual governo presidido pelo presidente Michel Temer, eu lhe confesso que gostaria de conversar e conversarei sobre isso quando eventualmente o fato vier a acontecer. Queria agradecer-lhe, ministro João Henrique, obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, conversou com a gente sobre todo esse processo de discussão em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado a todos vocês.